E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje para repercutir a classificação do Santos para a final do Campeonato Paulista. Que momento, né? Que momento, aqueles momentos do esporte, né? Que só aqueles grandes momentos da temporada que só o esporte pode nos proporcionar, né? É óbvio que a gente tem que lembrar de um contexto maior, que o Santos vai jogar a Série B e que o orçamento é menor e que muita coisa precisa ser ajustada, muita coisa precisa ser corrigida, uma rota que precisa ser redesenhada, redefinida, mas é preciso viver o momento, é preciso degustar, né? Curtir, viver essas pequenas coisas e que não é pequeno, né? Eu digo pequeno em relação ao que vai ser a temporada, né? Longa, difícil, jogos desgastantes, contagem de pontos, torcer contra rivais e por aí vai, né? Tudo isso faz parte não só, né, da vida, da rotina do Santos, mas de qualquer equipe, né, que vai disputar qualquer competição. Mas a gente fala do Santos hoje, né, não só pela classificação, mas pelo momento. Pelo momento. Time que inicia a temporada com muito descrédito, com muita desconfiança, começa o Campeonato Paulista de forma avassaladora, constrói a sua classificação de forma muito tranquila e essa condução da equipe até a final do Campeonato Paulista por este cidadão, Fábio Carilli, hein, que estava no Japão. Né? Eu citei várias vezes o Fábio Carilli o ano passado, eu vi uma entrevista no canal do André Hernan, Carilli à época no Japão, foi uma entrevista remota, e ele falando que estava muito feliz, né? A família estava muito feliz, a cultura, ele falou muito bem sobre a cultura japonesa, como eles encaram a questão do planejamento, né? Do planejamento, do calendário mais espaçado, a oportunidade, se eu não estou enganado, ele até citou a oportunidade de poder viajar o Japão, né? Para olhar outros jogadores, possíveis reforços, ter esse tempo dele mesmo fazer esse papel de scout de atletas, né? De quem poderia reforçar, de quem poderia ser opções, como é que os adversários jogam. O país é pequeno, é menor, então também fica facilitado, mas o calendário ajudava muito. Então, eu me questionava no final da temporada, quando surgiu o nome do Fábio Carilli como um nome forte a ser o técnico do Santos, eu me questionava se isso de fato viria a acontecer porque te contextualiza, né? Uma situação difícil, vai jogar a Série B e o Carille tranquilo no Japão, elogiando muito o país e a sua cultura e a forma como eles pensam o futebol, como eles planejam o futebol. Eu fiquei naquela de eu não sei se vai rolar. E aí veio o anúncio. E aí aconteceu. E eu confesso a vocês que, apesar de um inesperado, em virtude de tudo que a gente já tinha visto o Carille falar, me alegrei muito. Me alegrei muito, ainda mais quando ele disse que tinha ficou uma coisa inacabada. Né? Você vê que é um treinador que ficou incomodado. Né? Você vê, aí é que você vê o nível do profissional. Né? Não é uma questão de dinheiro. A gente sempre fala aqui, quando o torcedor pega no pé de atleta, de treinador, chama de mercenário, eu sempre falo aqui, gente, não façam isso. Qualquer pessoa na vida faria isso. Qualquer pessoa. Né? E aqui não é qualquer pessoa. Pô, ali a proposta é duas, três vezes maior. Eu vou, mas o ambiente é uma merda. Mas eu vou. Vou fazer meu dinheiro e depois eu volto. Mas eu vou. Né? Então, assim, eu não acho que isso é condenável. Você está pensando em termos profissionais, talvez possa ser um pouco egoísta, mas em termos pessoais, não é egoísmo nenhum. Né? É um profissional que está pensando no futuro da família, né? Fazer uma grana, juntar um dinheiro, garantir o futuro da família, depois eu volto. Eu venho para ser feliz. Mas você vê que é um cara que estava incomodado, né? Você vê, por isso que eu falo assim, quando você vê esse tipo de profissional, você fica com aquela de esse cara é diferente. Porque aquilo incomodou ele de tal forma que mesmo o Santos jogando, disputando, vai disputar uma Série B, ele falou: "Eu vou voltar. Eu vou voltar e eu vou ajudar essa equipe a retornar à Série A, lugar de onde nunca deveria ter saído. E ele vai conseguir, tá? E ele vai conseguir. Eu já cravo aqui, não é? Esqueci até de deixar o like, já vou deixar lá. Eu já cravo aqui. Este cara vai conseguir.
né? Ele e todos os profissionais envolvidos. Porque é um obstinado, né? É um obcecado por trabalho. E quando a gente vê profissionais desse nível, né, com esse gabarito, a gente tem a convicção de uma coisa boa vai acontecer. Eu disse a mesma coisa quando o Dorival chegou no São Paulo, né? Eu sempre cito aqui, quando é anunciado a contratação do Dorival Júnior, eu falei, cara, é a pior decisão da vida do Dorival Júnior. Após ver a primeira coletiva do Dorival, a primeiríssima, e eu ouvi com vocês aqui, falei, cara, a melhor decisão da vida do Dorival Júnior. Ele não poderia ter feito uma escolha melhor. Porque nas palavras do profissional você vê o quanto que ele está realizado, o quanto que ele está obcecado por aquilo lá, né? O quanto que ele está querendo fazer acontecer, fazer a roda girar. E este é o Fábio Carille no Santos. Então o Santos chega à final do Campeonato Paulista com muitos méritos. É um clube de Série A contra um clube de Série B. A partida foi disputada, né? Sofreu uma certa pressão, mas foi bem sucedido. Ao lado de uma torcida que aqui a gente fica espantado, né? A gente fica espantado, porque o Santos costuma mandar os jogos na Vila, né? E a gente sabe da força da torcida do Santos. Só que a gente são raríssimas situações, raríssimas ocasiões onde a gente pode ver o que a torcida do Santos fez, ou no Morumbi ou na Neoquímica Arena, porque são estádios de maior capacidade, né? E aí, quando você vê aquele estádio absolutamente lotado, com um torcedor maluco, você fica, cara, que parada, né? Que parada, que negócio legal, que coisa bacana, assim, que festa. E aí a gente às vezes, como eu falei, a gente às vezes acaba se esquecendo, porque a gente vê os clubes da capital com os estádios gigantes, lotando torcida, colocando 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, a equipe do Corinthians, colocando 40 mil pessoas no estádio do Morumbi, o torcedor São Paulino, e aí no Palmeiras, mais de 30 mil, uma média de mais de 30 mil pessoas por público, né? Chegando quase a 40 mil, né? Não consegue chegar nessa capacidade, mas também muita gente, né? E aí você vê o Santos com a Vila, um estádio de menor capacidade, e aí você vê aquele estádio lotado, mas não é aquela coisa que você fala, pô, olha a força da torcida, né? Olha a força, eu nunca duvidei, que não é uma crítica, né? E não tô menosprezando, mas você vê um estádio com 40 mil, mais de 40 mil pessoas, isso no Morumbi, na Neoquímica, você fica arrepiado. É uma parada de ficar arrepiado, porque, como eu falei, passa a sensação de que a torcida é menor. Passa a sensação de que a força das equipes, das torcidas da capital é maior. E não é, cara. E não é. É uma equipe gigante, com muita tradição, com muita torcida e com muito torcedor apaixonado, que é maluco por essa equipe, né? Agora, a cobrança eu faço aqui também, né? Por que que essa torcida não fez essa festa, esse show? Tudo bem que a Vila é um pouco menor, né? E a equipe também não correspondia dentro de campo. Mas por que que não foi feita essa festa no ano passado, né? Eu tenho certeza que se o torcedor esquecessem as diferenças, pô, o presidente é ruim, o time é meia boca, mas vamos esquecer as diferenças. Deixe isso de lado. Agora não é momento para isso. Agora não é. O tempo da vaidade é depois. Agora não é momento da vaidade. Joga feio, joga bonito, não me importa. Eu vou lá porque eu quero prestigiar e porque eu quero torcer e porque eu quero viver isso, né? Eu quero viver o Santos Futebol Clube. Aí sempre fica aquele ponto de lamentação. Pelo menos eu digo por mim mesmo, questão pessoal. Fica aquele ponto de lamentação. O quanto poderia ter sido diferente se a torcida tivesse feito essa festa lá, né? Teve muita gente que apoiou, mas teve muita gente que foi para fazer baderna também, criticar, jogar coisa no gramado, muitas punições, né? Então, assim, talvez por alguma minoria, né, que não dá pra gente medir também, acaba prejudicando a equipe, acaba prejudicando tantos outros torcedores apaixonados, né? E aí você fica, cara, por que que de repente a gestão anterior não tentou trazer um jogo para a capital, medir a média de público, o termômetro da torcida? Por mais que não fosse nos grandes estádios, né? Porque é difícil, tem que conciliar calendário. De repente vir jogar no Canindé, que é um estádio de menor capacidade, estádio da Portuguesa, lota o estádio, vê o que que acontece, né? Vê o que que o torcedor da capital também poderia proporcionar, somado ao torcedor da Baixada que subiu, né? Que subiu da Baixada para torcer.
Então, assim, ficam esses pontos de lamentação, né? Assim, do que poderia ter sido. Agora são águas passadas, agora já foi. Mas a gente sempre fica com essa parada, né? O que poderia ter sido. Às vezes é preciso um desastre. Às vezes é preciso acontecer um ponto de virada para que coisas mudem, não só na questão administrativa, mas na forma do torcedor se relacionar com essa equipe, da forma como o torcedor entende essa paixão, né? De que pode ser muito danosa, como a gente viu ano passado, mas que ela também pode ser uma delícia, né? Ou como diria Rômulo Mendonça, como essa paixão pode ser um convite ao prazer, né? Um convite ao prazer. Então o Santos está de parabéns, eu estou muito feliz com a classificação do Santos. Eu acho que não teve hora melhor para isso acontecer. Vamos dizer assim, repetindo o que o Grêmio fez, né? Recentemente, vindo de uma Série B e disputando o campeonato estadual, o Santos repete a dose aqui em São Paulo, né? E chega à final do Campeonato Paulista, com todos os méritos, hein? Com todos os méritos. Bom, eu não vou ouvir a coletiva do Carille hoje, a gente já está passando de 10 minutos aqui na minha reflexão inicial. Fica o convite aberto, vou tentar gravar um podcast rápido, a gente vai passar rápido pelas notícias esportivas, porque eu não quero cansar. Ontem ficou cansativo, né, gente? Confesso a vocês que ontem ficou cansativo. Então, vou deixar aí, tá? Na descrição. Confiram, não é uma coletiva muito longa, tá? Cerca de 20 minutinhos, é coisa rápida, tá? Santos Futebol Clube, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa uma moral, vambora para a agenda de jogos, tá? A gente teve no Campeonato Brasileiro Feminino o América Mineiro vencendo o Avaí Kinderman, aqui o jogo do Santos, 3-1, fez 2-0, tomou um susto, né? Eduardo Sacha fez um golaço, mas aí o Santos fez mais um, garante a classificação. O Botafogo tá com a mão na Taça Rio já, né? 4-0 para cima do Boa Vista, praticamente tá com título e classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Copa do Nordeste, tivemos aí a última rodada, né, da fase de grupos. Ceará vencendo mais uma vez, o Sport aqui, o CRB, né? O Fortaleza acabou perdendo no Maranhão, hein? Copa Verde, o Cuiabá também vencendo. O Corinthians teve um amistoso contra o Londrina, parecia ser coisa tranquila, né? Parecia ser uma coisinha bem sossegada, mas o jogo foi pegado, hein? O Fagner foi expulso, hein? Enfim, né? Vambora. Aqui, ó, quartas de final da Copa do Nordeste definidas, tá? Esporte, jogo pesado, hein? Jogo pesadíssimo, Esporte Ceará, Fortaleza e Altos, Bahia e Náutico, CRB, Botafogo da Paraíba. O Vitória acabou ficando de fora da festa, né? A gente pegar aqui, o Vitória ficou na quinta colocação, tá? Olha, saca o grupo A, né? Tudo muito embolado e o grupo B acontece, né, gente? Acontece. A gente falou muito disso quando com o Campeonato Paulista, né? Copa Verde, o Cuiabá com a vitória avança para a semifinal, né? Paysandu e Remo, Vila Nova e Cuiabá. Vambora, vai, vamos com as notícias do Santos. Pegar aqui apenas algumas aspas do Carille, deixando mais uma vez o convite para vocês, né? Acompanharem na íntegra as palavras do Fábio Carille. Aqui eu vou deixar citar mais uma vez, vou deixar o vídeo da coletiva na descrição, tá? Vamos embora, Globo Esporte GE, site do GE, Globo Esporte, Ana Canhedo e Iago Rudá, tá? O artigo pelos dois. Respeito ao adversário foi muito importante. É uma equipe que só perdeu o Léo Ortiz. Hoje é o 14º jogo desse grupo. Respeitar a característica do adversário, a forma de jogo, entendimento dentro do campo, saber que tínhamos de nos ajudar. O que me deixou chateado do jogo de Bragança foi o nosso comportamento. Talvez o comportamento de um time já classificado. Talvez não, certamente. Fiquei bastante incomodado, mas por outro lado, quando precisou, esse grupo deu uma resposta boa. Já que estamos na final, vamos brigar por título. É isso. A mentalidade tem que ser essa, né? O torcedor fez a sua parte. Foi lá, comprou ingresso, lotou estádio. Foi um absurdo. Foi um espetáculo. Assim. É um negócio, você já pegar um corte aí no YouTube dos melhores momentos, você já fica arrepiado. É uma parada de louco, né? É uma parada de louco. Assim, é excepcional, né? Eu sempre falo aqui, a festa do torcedor é um dos aqueles momentos sublimes do esporte, né? Fez a sua parte, empurrou o time se pilhou, correspondeu e já que chegou na final, tem que brigar por título, como diz o Fábio Carelli. Era um jogo difícil, estava encarando Massa Bruta, equipe de Série A, Bragantino, Red Bull Bragantino,
E aí, a gente faz todos os elogios ao Santos, e aqui não é desmerecer o trabalho do Santos. O Bragantino valorizou muito, mas é impressionante, né? O Bragantino sempre bate na trave e o Pedro Caixinha, né, não consegue fazer o trabalho embalar, né? Uma equipe que tem um orçamento interessante, jogadores importantes, técnico com muito tempo de casa e sempre batendo na trave, né? Os gols que o Santos foi marcando, assim, foi uma loucura, né? Não é uma coisa que você olha para uma equipe de Série A e você fala, caramba, é, é um grupo, é uma equipe que tem uma proposta mais ofensiva, né? O Pedro Caixinha tem essa ideia, mas olha, vários, tantos e tantos jogos, é um time muito frágil defensivamente e o Carille soube explorar isso à maestria. Por isso que assim, eu cito aqui o demérito do Bragantino, mas todo o mérito do Santos. A forma como foi construída, né, explorar esses espaços, até porque o Bragantino, a gente não sabe, né? Pode começar o jogo com muita intensidade, pode pôr mais intensidade no final do jogo, no meio do jogo, no final do jogo. O Fábio Carilli sabia que isso ia acontecer. É um time de muita intensidade, que em dados momentos coloca muita força física em campo. O ano passado goleou o Flamengo dessa forma. Muita intensidade, muita força física. O Fábio Carilli sabia o que estava por vir, né? Mas lidou com isso a maestria, né? Coisa de um treinador experiente, com um grupo fechado, comprometido. Não que o Bragantino não esteja, mas você vê que é a resiliência, né? E o componente torcedor, né? Para quem acha que torcida não faz a diferença na questão da adrenalina, né? De ajudar os atletas ficarem pilhadões para o jogo, né? Acontece, dá confiança. Muitos atletas carecem de confiança e ver um estádio lotado faz toda a diferença na injeção de confiança, tá? No aspecto anímico do jogo. A torcida do Santos quebrou o recorde de público no estádio do Corinthians em 2024. Mais uma vez por Ana Canhedo e Iago Rudá, 44.804 pessoas na Neoquímica Arena. Espetacular. É simplesmente espetacular, tá? O melhor público do Corinthians em seu estádio em 2024 havia sido em 2 de março, na vitória em cima do Santo André por 3-2, tá? Não tem aqui o público? Não tem, né? Deixa eu ver se tem uma tabela no final. Tem aqui, ó. Corinthians e Santo André, 43.379 pagantes, tá? E aí você vê, né? Por isso que quando eu abri falando que os clubes da capital, o Corinthians consegue colocar 40 mil pessoas por jogo, que não foi 40, mas praticamente, né? Então você vê, é por isso que eu digo assim, quando você vê o Santos jogando na Vila, e tem que jogar lá, porque a casa é um templo do futebol, mas passa às vezes com aquela sensação de, cara, será que o torcedor do Santos é tão forte quanto a do Corinthians, por exemplo? E é, né? E é nesses momentos que a gente consegue ver, né? É nesses momentos que a gente consegue observar. Vamos de mais uma notícia aqui. Marcelo Teixeira diz que acho que eu perdi uma notícia aqui, né? Deixa eu pegar aqui essa primeira, depois eu vou para a do Marcelo Teixeira, tá? Do presidente. Lotou a arena e deve ficar com uma renda líquida 9 vezes maior do que em jogo na Vila, tá? Então, óbvio que a gente lamenta, né? O Santos não deve lamentar e nem o Palmeiras, mas a gente lamenta, né? Tanto o Santos quanto o São Paulo não terem avançado na competição, porque a gente gosta de ver jogos pegados, clássicos, né? Mas pro lado do Santos foi bom nesse sentido, a possibilidade de poder alugar o estádio dos rivais, né? E ali e vamos combinar, né? E vamos combinar. Se os caras não alugam também, olha, né? Em termos de gestão, é uma pataquada, né? Ah, vamos receber torcedor. Não tem essa, cara. É grana, é din-din, tem que aceitar, né? Tem que vender, tem que alugar, né? Aluga a casa. Foram gastos com o aluguel do estádio e operação em torno de 850 mil. Cara, olha a grana, né, que o Corinthians vai receber. O Corinthians não vai ver a cor desse dinheiro. Isso vai para o estádio, obviamente, para pagar a dívida, provavelmente, tá? Provavelmente, eu não sei. E fora que, assim, isso não é o total que vai para o Corinthians, tá? Tem funcionário, segurança e tudo mais. Pessoal da limpeza depois. Tem uma série de situações, mas é muita grana, tá? Somado impostos, o valor deve bater 1 milhão. Então você vê que é muita grana. O Corinthians deve receber uma bela bagatela. A renda bruta obtida foi de 3 milhões e tá lá, né? E blá blá blá. Ou seja, né, se somar, se vê o lucro líquido, é cerca de 2 milhões. Né?
Para uma equipe que está na Série B, isso é pouca coisa? É muita coisa. É muita coisa, gente. Perto de 2 milhões, tá? Então, assim, é espetacular, né? E o torcedor faz a sua parte. O torcedor é soberano, né? A voz da torcida é sempre soberana, né? Apesar de a gente fazer uma crítica ou outra aqui, mas o torcedor é o maior patrimônio do clube. Não tem jeito. Que deixar um destaque aqui para essas figuras aqui que foram curtir um belo espetáculo, tá? Marcelo Teixeira diz que o Santos quer mandar a final do Paulistão em São Paulo, hein? Em São Paulo. Vai ser espetacular. Vai ser espetacular. Imagina você, casa cheia. Se for o Palmeiras, vai ser torcida única. Né? E a festa, e a possibilidade, né? E as possibilidades. Vamos aguardar a definição de quem será o finalista. Teremos a reunião na sexta, na Federação Paulista. Me parece que o Novo Horizontino faz questão de jogar na sua casa. O Palmeiras, idem. Temos que aguardar outro finalista para resolvermos bem essa situação. O Santos, se puder fazer essa decisão antecipada, vamos fazer desde já e vamos jogar em São Paulo, tá? Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que tá a questão de pontuação, né? Quem manda o jogo, que afinal é 2 jogos, tá, gente? Alguém meio fora de contexto pode pensar, pô, o que o Santos está querendo escolher, né? Não, afinal são 2 jogos, então necessariamente um jogo vai ser em São o Santos vai mandar, vai ter o mando de campo. Se vai ser o primeiro ou o segundo, aí eu não sei, né? Aí depende. Mas aí é como falou, tem que aguardar. E já pensou se é o Palmeiras? Né? E eu vou torcer muito para que isso aconteça. Torcida única, tá? Um dos jogos certamente será no Allianz Parque. Vão ter aí quase 40 mil pessoas. O outro, se o Santos conseguir alugar a Neoquímica ou Morumbi, mais de 40 mil pessoas. Vai ser espetacular, gente. Vai ser espetacular. Vamos torcer pro Palmeiras porque seria uma final imperdível. Tá? É óbvio que o torcedor do Santos vai torcer pro São Bernardo, né? Porque aí ficaria numa situação de, poxa, não é o Palmeiras, né? Palmeiras tem sido um time que dificulta muito para o Santos nos últimos anos, né? Então, pensando assim em sequência, o Santos certamente vai ter. Mas eu, como torcedor do esporte, do futebol, eu estou torcendo insanamente para o Palmeiras passar, tá? Espero que o Palmeiras passe para que a gente tenha um grande clássico nessa final no Campeonato Paulista dessa temporada, tá? Vamos para finalizar, já que a gente tá falando citou o Palmeiras conseguiu voltar ao estádio, hein? Depois de 2 meses, vai receber o Novo Horizontino hoje, às 9h35, Allianz Parque. Gramado renovado. Né? Última partida havia sido em 28 de janeiro, tá? Então, por isso que eu digo, Palmeiras avançando para a final, um dos jogos necessariamente vai ser no Allianz Parque. Tá? Isso é garantido. Aí tem que ver. Né? A questão da Arena Barueri, 16 mil pessoas, em média, tá? Em média. Olha isso, cara. Olha isso. 35 mil entradas para o Allianz Parque. Você vê que... Olha o prejuízo, né? Eu citei isso ontem, anteontem, se eu não me engano. Olha o prejuízo, cara. 16 mil pessoas no Allianz Parque. O Palmeiras consegue colocar mais que o dobro. Fora todo o comércio nos arredores ali, né? Da região. Bar, tem shopping ali do lado, né? Como movimenta, né? Como movimenta. Bom, a gente vai aguardar. A gente vai acompanhar de perto, trazer aqui a agenda de jogos de hoje, quinta-feira, tá? Futebol feminino, Grêmio e Palmeiras, Botafogo e Real Brasília, Campeonato Paulista, Palmeiras e Novo Horizontino. A gente vai acompanhar de perto essa disputa e amanhã a gente volta para comentar aí o outro finalista, né, do Campeonato Paulista. E é isso, tá? Mais uma vez fazendo aquele convite para você acompanhar a coletiva do Fábio Carille. Conseguimos encerrar em menos de meia hora. Eu vou fechar por hoje, tá? Para não ficar cansativo. Você que nos acompanha até aqui, eu peço para deixar aquela famosa moral pra gente, tá? Ótima quinta-feira a todos. Ótimo feriado, hein? Hoje é a sexta, hein? Hoje é a sexta para muita gente. Obviamente que muita gente ainda trabalha amanhã. Mas
para a grande maioria, talvez, não sei, já é sexta-feira, né? Porque amanhã é feriado. Então, gente, eu só desejar aí. Amanhã a gente volta. Eu acho que eu vou gravar amanhã. Vou tentar, tá? Vou tentar. Eu não garanto, mas vou tentar. Então, desejar aí uma ótima sexta-feira para vocês. Sexta-feira Santa. Para quem acredita nas tradições católicas. É dia de peixe, tá? Vai nas tradições. Vai nas tradições. É legal, é bom comer um peixe, né? Um frutos do mar aí, um dia pelo menos. Aproveite este momento. E se eu não gravar amanhã também, já desejar boa Páscoa. Mas se eu voltar amanhã, a gente deseja boa Páscoa novamente, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado, parabéns aos Santos e até amanhã ou até semana que vem. Tchau.